Olá! Algumas pessoas passam a vida esperando uma grande oportunidade, sem perceber que Deus já colocou nas mãos delas exatamente o que precisam para transformar tudo. A parábola dos talentos expõe uma verdade desconfortável. Não é o que você recebe, é o que você faz com o que recebeu que determina o seu destino. E antes de mergulhar nessa história poderosa, surge a pergunta que inquieta qualquer coração sincero: o que você tem enterrado por medo, desculpas, comodismo que deveria estar multiplicando? Saiba que não é sobre o quanto você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem nas suas mãos. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. Jesus conta essa parábola no mesmo cenário das suas últimas instruções sobre vigilância e responsabilidade espiritual, enquanto falava no Monte das Oliveiras. Ele se dirige aos discípulos, preparando-os para uma nova fase, em que teriam que agir sem a presença física do Mestre. O clima era de urgência, de despedida, de revelação sobre o reino e sobre como cada pessoa deveria administrar aquilo que o Senhor lhes confiou. Era um momento perfeito para ensinar que expectativa sem ação não constrói nada. A narrativa apresenta um senhor que viaja e confia sua riqueza a 3 servos. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 e um terceiro recebe 1 talento. Os 2 primeiros rapidamente investem, trabalham, arriscam e vão lá e multiplicam tudo. Já o último, que recebeu 1 talento, dominado pelo medo, cava o buraco e esconde o talento. E quando o Senhor volta, recompensando os que multiplicaram e repreendendo o que enterrou, a história revela um contraste que ecoa até hoje. A diferença entre quem cresce e quem se paralisa. No fim, o talento inútil ele é retirado e o servo negligente recebe a sentença mais dura da palavra. Saiba de uma coisa, que nessa vida, homens e mulheres que fizeram a grande diferença e que tem o seu nome marcado na história, eles ousaram, foram além e entenderam o principal princípio, muitas vezes nem tendo consciência de que não é o que temos na nossa mão, o quanto nós temos, mas o que é o que nós fazemos com ele. Então saiba que o que você tem nas suas mãos, os talentos, os seus dons, as suas habilidades, é o suficiente para que Deus possa fazer grandes coisas e você possa realmente viver a vida e o propósito que Deus planejou para você. E a explicação espiritual dessa parábola mostra que Jesus não estava ensinando sobre dinheiro, mas sobre propósito. Os talentos representam tudo o que Deus confia: dons, oportunidades, tempo, influência, capacidade. A metáfora principal é clara. O reino de Deus cresce através das pessoas que colocam em prática o que receberam. O ponto-chave é que Deus não exige de você faça mais do que você pode, mas Ele exige que você faça algo, porque fé sem ação ela não produz fruto. E essa parábola ela atravessa os tempos e se encaixa perfeitamente nos dilemas modernos. É uma geração que se esconde atrás de justificativas, comparação e medo do fracasso. Essa história lembra que a negligência também é uma escolha. E muitos enterram os talentos porque esperam as condições perfeitas, outros porque têm medo de não serem bons o suficiente. Ao mesmo tempo, ela consola aqueles que acham que recebem menos. Jesus ele mostra que não é o tamanho do talento, mas a fidelidade do uso dele que gera recompensa e crescimento. E o ponto cego que quase ninguém nota é que o servo não foi condenado por falhar, ele foi condenado por não tentar. O erro comum é achar que essa parábola fala de produtividade, quando na verdade ela fala de responsabilidade diante daquilo que Deus já te deu. E o alerta é direto.
O servo mau não perdeu por incompetência, ele perdeu porque escolheu a segurança da inércia em vez da coragem da obediência. Porque o talento enterrado é símbolo de uma vida de quem escolheu não viver. Porque Deus, ele conta com pessoas corajosas, que tenham coragem. E quem disse que para você multiplicar algo, você não precisa ter coragem, você tem que ter coragem, porque Deus ele encoraja. E a parábola dos talentos termina com uma verdade que confronta, mas que ao mesmo tempo desperta. O que você não usa, você perde. E a pergunta que ecoa depois dessa história é inevitável e urgente. O que Deus colocou nas suas mãos que ainda está escondido debaixo da terra, esperando que você finalmente tenha coragem de fazer florescer? Então saiba de uma coisa, Deus nos colocou oportunidades, talentos, está sempre nos mostrando oportunidades. Foi como eu começar aqui no YouTube, que é transmitir. Eu sempre tive a ideia de transmitir essas verdades, essas formas, a minha maneira de enxergar. E Deus me mostrou que através do YouTube isso é possível. Então eu estou multiplicando o talento. Então que você também possa multiplicar os talentos, porque o que você tem é suficiente para Deus fazer grandes coisas. E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.